No começo eram as trevas, e então, Bang! Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Um berço de criação e destruição. Via Láctea é um nome simpático e acolhedor, mas esta galáxia é um monstro. É apenas uma galáxia dentre bilhões, e nós vivemos em sua periferia. Recentemente descobrimos 2 pequenas galáxias em rota de colisão com a Via Láctea. É um emaranhado de sóis e poeiras cintilantes. É surpreendente como tão pouca luz de nossa luminosa galáxia chega até nós. É um lugar de extremos. Algumas estrelas vagam sem pressa, outras a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Os cientistas penetram no coração escuro da galáxia para desvendar a Via Láctea. O Universo, a Via Láctea. 100.000 anos-luz de diâmetro, mais de 1 trilhão de vezes a massa do nosso Sol. Ela nasceu há cerca de 13 bilhões de anos e ainda está em construção. É a nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é um local de muita atividade. É como uma construção, tem sempre alguma coisa acontecendo. As estrelas velhas morrem e se decompõem. A matéria é aproveitada na criação de novas estrelas. O nosso sistema solar está no centro desta construção, mas não está sozinho. A Via Láctea é como se fosse a nossa família estelar. São as estrelas com as quais viajamos pelo universo o tempo todo, orbitando em um centro comum. Dentro de seus braços em espiral estão as provas do nosso início e de como tudo terminará. Em uma noite clara de verão, as estrelas da Via Láctea se espalham cintilantes pelos céus. Para os egípcios antigos, eram o caminho para a eternidade, mas foram os gregos os primeiros a nomeá-las. O nome Via Láctea vem do grego Gálagos, que significa leite. Embora acreditássemos estar no centro do universo, hoje sabemos que não estamos sequer no centro de nossa galáxia. Quando olhamos para os céus e vemos as estrelas da Via Láctea, o que estamos vendo é um braço da espiral mais próximo do que nós do centro da galáxia. Daqui não dá para ver o centro da galáxia. O que conseguimos ver é um dos braços da espiral, alguns milhares de anos-luz mais próximo do centro. Olhar para a Via Láctea da Terra é como olhar para a borda de uma moeda. Não temos noção da verdadeira forma da galáxia. Mas se olhar por cima, ela é um disco. É como ver um frisbee de cima. Você a verá em toda a sua glória. Embora não veja a espessura, verá a estrutura completa. Nós podemos comparar a Via Láctea a uma cidade. Tem uma região central, prédios grandes e muito movimento no centro. A nossa galáxia também é assim. E temos as áreas residenciais, onde a vida é um pouco mais confortável e relaxada, ideal para criar uma família. Este é o nosso lar. O nosso sistema solar fica entre os braços da espiral, a 26.000 anos-luz do tumulto do centro. A nossa galáxia é tão vasta que a Terra leva mais de 200 milhões de anos para completar uma volta. O Sol fica numa espécie de bairro perto do centro. Se você estiver neste bairro, não sabe o que se passa no bairro do outro lado da cidade. Não pode vê-lo diretamente.
E além dos bairros residenciais, a população fica ainda mais escassa. E ainda temos áreas mais remotas. Na galáxia nós temos o Halo, onde estão as estrelas mais antigas numa grande órbita ao redor da galáxia. A galáxia não termina no halo fino e indefinido da Via Láctea. Vai bem além do nosso bairro e inclui um grupo de galáxias chamado Grupo Local. Se a Via Láctea fosse uma cidade como Los Angeles, ela seria os municípios dentro do estado da Califórnia. Esse grupo local formaria o estado. Além da vasta Via Láctea e da galáxia de Andrômeda, ainda maior, o grupo local consiste de aproximadamente 50 galáxias menores. A mais próxima delas fica a cerca de 40 mil anos-luz de nós. Temos duas galáxias anãs relativamente próximas, a pequena e a grande Nuvem de Magalhães, orbitando a Via Láctea. Elas são facilmente observadas no hemisfério sul. São galáxias pequeninas, mas o nosso grupo local tem várias dessas galáxias vagando por dentro. As grandes galáxias são a minoria. Uma vantagem de se viver nas margens da galáxia é ter uma visão desobstruída do exterior da Via Láctea. Podemos ver todo o resto do universo, as galáxias vizinhas e grupos de galáxias além do nosso grupo local. No halo da Via Láctea encontramos enormes grupos globulares. Grupos globulares são regiões estelares densas de composição semelhante. São os bairros étnicos da Via Láctea. Esses grupos se formaram quando a galáxia era muito jovem. Foram as primeiras estrelas a se formar. Alguns grupos globulares têm de 12 a 13 bilhões de anos. Eles contêm de 100 mil a 1 milhão de estrelas. Grupos globulares quase tão velhos quanto o universo nos deram a primeira pista do nosso lugar na galáxia. Vimos esses grupos nos céus, mas o centro deles ficava longe de nós. Esta foi uma das nossas primeiras medidas de onde seria o centro da nossa galáxia. Eles não orbitavam a Via Láctea, mas alguma coisa a cerca de 27 mil anos-luz daqui. Não podemos nos afastar da galáxia para vê-la. Mas, olhando para outras galáxias e comparando com o que sabemos da nossa, temos uma ótima imagem da Via Láctea. Na primeira vez que vimos galáxias por telescópio, não sabíamos que eram galáxias. Achamos que fossem nebulosas na nossa galáxia. Ficamos encantados com a forma de espiral. Foi natural classificar as galáxias de acordo com a forma. Os astrônomos reconhecem 4 formas básicas de galáxias: elíptica, feita de estrelas velhas e que não gira; lenticular, com uma protuberância e um disco e pouca ou nenhuma formação estelar; irregular, amorfa como as nuvens; e espiral, que inclui a nossa Via Láctea. É um cataventos de estrelas novas e velhas girando graciosas no espaço. Há muito tempo acreditava-se que as galáxias elípticas se transformavam em espirais. Ou que espirais juntas formassem elípticas. Era difícil entender a sequência. O que nós sabemos é que galáxias elípticas tendem a ser muito grandes. A Centaurus A, uma galáxia elíptica a cerca de 13 milhões de anos-luz de nós, sugere por que as galáxias elípticas são tão grandes. Há evidências de uma galáxia espiral que foi absorvida por uma galáxia maior. E é bem possível que as enormes galáxias elípticas que vemos sejam o resultado da fusão de várias espirais e outros tipos de galáxias. A Via Láctea não corre o risco de ser absorvida tão cedo. Mas o centro da nossa galáxia revelou um outro segredo. Recentemente descobrimos que a Via Láctea não é uma espiral clássica, mas uma espiral de barra.
Há uma barra de estrelas passando pelo centro e os braços espirais parecem sair dessa barra. Com extensão de 27 mil anos-luz, a barra possui cerca de 30 milhões de estrelas gravitando ao seu redor. A barra da nossa galáxia é resultado natural da gravidade e das interações gravitacionais mútuas das estrelas individuais que formaram o disco e a protuberância de toda a galáxia. Isso faz com que as estrelas se agrupem em forma de barra. Ao redor do centro da Via Láctea, há uma enorme protuberância composta principalmente de estrelas de 10 a 11 bilhões de anos. O tamanho da protuberância está relacionado ao componente mais assustador da Via Láctea, um fantástico e superdenso buraco negro. Embora caiba no espaço entre o Sol e a Terra, a sua massa é 4 milhões de vezes maior que a do Sol. Parece muito, mas outras galáxias têm buracos negros com até 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. Então, embora estejamos acostumados a chamar o nosso buraco negro de superdenso dentre os buracos superdensos, na verdade o nosso é um anão. Buracos negros não podem ser vistos diretamente porque a luz não escapa deles. Astrônomos localizaram um ponto zero galáctico através de uma fonte de rádio na constelação de Sagitário, conhecida como Estrela A de Sagitário. O fato criou uma grande comoção. O buraco negro no centro da nossa galáxia está girando aparentemente ao ritmo de uma volta a cada 11 minutos. Enquanto gira, as estrelas centrais atraídas pela sua gravidade pegam carona no buraco negro, orbitando a cerca de 5 milhões de quilômetros por hora. O buraco negro afeta principalmente a região central. Não sentimos a força do buraco na Terra devido à nossa grande distância do centro. As forças colossais no centro da galáxia são anuladas pela imensidão da Via Láctea. Via Láctea é um nome simpático e acolhedor, parece uma barrinha de chocolate, mas esta galáxia é um monstro. Ela é enorme. Quando pensamos no tamanho do nosso sistema solar e no fato de levar anos para uma nave alcançar Saturno ou Júpiter, se o sistema solar fosse do tamanho de um CD, a Via Láctea seria do tamanho da Terra. É realmente grande, é fantástico, isso nunca deixa de me impressionar. E a maravilha vai além. A enorme atividade da galáxia está concentrada no centro, mas os braços espetaculares da espiral possuem atividade própria. É aqui que se formam grupos estelares e nascem as estrelas. Esta é a nossa galáxia. Ela é vasta demais e apenas começamos a penetrar em suas profundezas. A nossa localização periférica dificulta a percepção do todo, e as nuvens de poeira cósmica dificultam a nossa visão. Nem os telescópios ópticos mais poderosos conseguem penetrar a escuridão. Para aprender mais sobre a Via Láctea, teremos de olhar para além do alcance dos olhos. Apesar de toda a imensidão e espaço vazio, a Via Láctea é incrivelmente ativa e repleta de fenômenos fantásticos. Constelações, nebulosas, invasores incandescentes de outras galáxias. A tecnologia nos faz repensar antigas crenças e nos mostra coisas que nunca ousamos considerar. E a missão decolou. Mais uma aeronave parte rumo ao espaço no nosso sistema solar. Vivemos em um planeta empoeirado, em uma galáxia empoeirada, em um universo empoeirado. O espaço vazio não é tão vazio assim. Os telescópios ópticos não penetram em nuvens de poeira, e elas não estão muito longe daqui. Grande parte da nossa galáxia é invisível para nós, pois ela é repleta de poeira. Nuvens de poeira, melhor dizendo. Essas nuvens bloqueiam a luz da maioria das estrelas da nossa galáxia.
pouquíssima luz da luminosa Via Láctea chega até nós. E isso acontece porque a poeira bloqueia. Mas a luz visível é só uma pequena fatia do espectro de energia. E as ondas de rádio penetram onde os feixes de luz não chegam. Num dia de nevoeiro, você não enxerga muito longe os comprimentos de onda visíveis a olho nu, mas pode ouvir o rádio e assistir à TV. A capacidade das ondas de rádio de penetrar a poeira espacial é crucial para o estudo das estrelas, mas esse uso foi descoberto por acidente. Em 1933, Karl Jansky, um engenheiro da Bell Labs, em Nova Jersey, construiu uma antena para localizar a fonte de estática nas linhas telefônicas transatlânticas. Ele ficou surpreso ao descobrir que a interferência vinha do centro da galáxia, da constelação de Sagitário. Os cientistas levaram décadas para perceber que Jansky havia descoberto algo importante, que corpos celestes emitem radiação eletromagnética. Era o nascimento da radioastronomia, mas as ondas de rádio eram apenas o começo. O olho humano não vê todo o espectro de luz, dependemos da tecnologia. Uma das melhores maneiras de ver o universo é com uma câmera infravermelha. A câmera infravermelha só vê os comprimentos de onda gerados pelo calor e os converte para algo que o olho humano enxergue. Nenhuma luz visível passa por esta lente. Apenas radiação infravermelha. Você pode ver como as coisas são em luz infravermelha. 3, 2 e já está funcionando. Em 2003, o telescópio espacial Spitzer, equipado com um conjunto de câmeras infravermelhas, foi lançado no espaço. A sua missão é explorar algumas das estrelas mais jovens e as galáxias mais distantes do universo. Os instrumentos do Spitzer são muito mais sensíveis do que isto. Mas o princípio é o mesmo. Esta câmera não fica apontada para os céus. Ela é usada por bombeiros para salvar vidas aqui na Terra. Em um quarto cheio de fumaça, a câmera localiza o calor do corpo de uma vítima desmaiada ou imobilizada. A mesma tecnologia permitiu que a astrônoma Susan Stolove enxergasse pela primeira vez o centro da galáxia, a 26 mil anos-luz de distância. Este mosaico em alta resolução foi gerado a partir de cerca de 12 mil imagens feitas com o telescópio Spitzer. Este enorme volume de dados consumiu apenas 16 horas de trabalho do telescópio. Esta região do centro galáctico engloba uma área equivalente a 4 luas em uma direção e 3 na outra. É o equivalente a uma área de 900 por 700 anos-luz, uma pequena fração da galáxia, mas não deixa de ser uma enorme conquista. Há poucas décadas, o centro galáctico não era objeto de estudos. Visualmente, existe um grande bloqueio, apenas uma onda de luz entre trilhões consegue penetrar a poeira. Mas com o infravermelho, a radioastronomia, ou astronomia de raio-x, é possível ver o que se passa por lá. Diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético revelam aspectos diferentes da galáxia, pois penetram os corpos celestes de modo diferente. As ondas de rádio têm menor energia ou maior comprimento, mas são emitidas pela maioria dos corpos celestes. Em seguida vem o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta. Buracos negros e supernovas emitem raios X com comprimentos de onda do tamanho de um átomo. A colisão ou degeneração de partículas subatômicas emite os raios gama de maior energia, como na explosão de estrelas a bilhões de graus centígrados. Juntas, essas ondas dão aos astrônomos uma imagem mais completa da atividade e forma da nossa galáxia. Todos os comprimentos de onda são necessários no estudo do cosmos. Os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético são comparáveis às cordas do violino. Na música, usamos vários comprimentos de onda do som para comunicar uma ideia musical.
Esta peça tem uma ampla latitude entre a nota mais baixa e a mais alta. Se nos restringíssemos ao espectro visível da luz, seria o mesmo que ouvir apenas 2 notas dessa música. Usando comprimentos de onda alternados, quanto mais olhamos, mais descobrimos. Recentemente descobrimos 2 pequenas galáxias em rota de colisão com a Via Láctea. Não soubemos antes porque havia tanta poeira no disco da nossa galáxia que não podíamos enxergá-las. Nós vivemos dentro desta nuvem e não percebemos, mas com o infravermelho podemos penetrar na poeira. Assim que apontamos telescópios infravermelhos para os céus, vimos essas pequenas galáxias vindo na nossa direção. Da nossa posição na Via Láctea, é difícil enxergar a forma da nossa galáxia. A astronomia óptica e de rádio sugerem algumas características, mas para ter uma visão geral, é preciso olhar para fora. Uma maneira de entender a nossa galáxia é olhar para outras galáxias e perceber suas formas e analisar tudo o que corresponde ao que vemos na nossa, como nuvens de gás alinhadas com o braço da espiral. Nós vemos partes dos braços da espiral na nossa galáxia e deduzimos que estão conectados como os braços das galáxias que observamos de fora. Os 4 braços principais da espiral da Via Láctea se originam do centro, como avenidas. De dentro para fora, elas são chamadas de Norma, Scutum Crux, Sagitário e Perseu. Se os braços são os bairros residenciais da galáxia, o nosso sistema solar vive em uma pacata rua sem saída entre Sagitário e Perseu, na chamada Espora de Órion. A Via Láctea consiste de uma comunidade de 200 a 400 bilhões de estrelas, e elas não estão paradas. Estamos em órbita na galáxia, mudamos de posição. Acreditamos que o Sol tem estado à mesma distância do centro, mas já entramos e saímos de praticamente todos os braços da espiral. As espirais são chamadas de ondas de densidade, áreas onde estrelas e gases se agrupam. Enquanto as ondas de densidade giram, as bilhões de estrelas as acompanham. Na volta da França, quando vemos todas aquelas bicicletas na mesma direção, às vezes elas se aglomeram em volta de um ciclista e às vezes elas se espalham. Os braços da espiral são mais ou menos assim. As estrelas se movem como as bicicletas, às vezes mais aglomeradas e às vezes mais espalhadas, mas continuam girando ao redor do centro. As estrelas não costumam viajar sozinhas. Enquanto grupos globulares gigantes povoam o halo da galáxia, o disco galáctico possui grupos galácticos, ou abertos, que permanecem agrupados pelo equilíbrio delicado de suas gravidades mútuas. Grupos abertos sugerem que as estrelas são livres para se dissociar e este é um grupo de estrelas que se formou de uma dessas nuvens gigantes de poeira e gás. Com o tempo, elas se distanciam e se distribuem ao redor da galáxia. Os astrônomos já contaram cerca de 20 mil grupos abertos na galáxia. O grupo das Pleiades é o mais próximo da Terra. Formado há 100 milhões de anos, ele existirá por pelo menos o dobro desse tempo, até ser destruído pelos braços da espiral. O nosso Sol, hoje em órbita solitária, pode um dia ter sido parte de um grupo aberto. O Sol, os grupos de estrelas, o nosso planeta, a galáxia inteira e o universo além, são constituídos de poeira e gases. Estas partículas que bloqueiam a nossa visão são o motivo da nossa existência. E a máquina de fazer estrelas ainda funciona a todo vapor. Nada é mais espetacular do que um glorioso pôr do sol. E tudo isso graças à poeira e aos gases.
O pôr do sol parece amarelo, alaranjado e vermelho por duas razões. As moléculas de ar na atmosfera espalham a luz azul, violeta e verde em outras direções, deixando passar as amarelas, alaranjadas e vermelhas. E as partículas de poeira ou fumaça na atmosfera absorvem mais luz azul do que vermelha. O magnífico azul dos céus também não passa de ilusão óptica. Por que o céu é azul? Os gases da atmosfera não são azuis. Mas quando a luz do Sol passa pela atmosfera, os comprimentos de onda mais curtos, como a luz azul, se espalham mais do que os mais longos. Nos céus, o que você vê é a luz azul sendo arremessada na direção dos seus olhos. O espaço é escuro porque não há gás ou partículas suficientes para refletir a luz de 1 bilhão de estrelas. Embora seja um vácuo, o espaço não é perfeito. O disco galáctico, a maior porção da Via Láctea, consiste de aproximadamente 15% de poeira e gás. Nuvens de gás podem se espalhar por centenas ou milhares de anos-luz, fornecendo a matéria-prima que movimenta a galáxia. As regiões de poeira cósmica e gases são chamadas de nebulosas e produzem efeitos jamais vistos na Terra. Um bom exemplo é a nebulosa de Órion, na constelação de Órion. Trata-se de uma região de formação estelar que faz brilhar o gás em volta das estrelas. Ele floresce em resposta à luz que vem das enormes estrelas próximas à nebulosa. A nebulosa brilha e dá para ver a olho nu. Olhar para a nebulosa de Órion é como olhar para fotos de bebês. Há 5 bilhões de anos, nós estávamos no interior de uma nebulosa onde o Sol e os planetas se formavam sob a influência da gravidade. Órion contém estrelas quentes que ionizam os seus gases com luz ultravioleta. É conhecida como uma nebulosa difusa ou de emissão. Os astrônomos classificaram outras 2 categorias de nebulosas. Algumas são conhecidas como nebulosas de reflexão. A poeira nessas nebulosas simplesmente reflete a luz de alguma estrela próxima. A nebulosa Cabeça de Bruxa é um exemplo de nebulosa de reflexão. Ela reflete a luz da estrela Rigel. Nebulosas de reflexão parecem azuis pela mesma razão que o nosso céu. A luz azul é mais refletida que a vermelha. E por último temos as nebulosas negras, como a Cabeça de Cavalo. Quando estrelas de baixa densidade como o nosso Sol morrem, elas formam um outro tipo de nebulosa chamada planetária. Essas nebulosas escuras e efêmeras, como a nebulosa Olho de Gato, expelem matéria-prima de volta para a galáxia, formando novos sóis e planetas. Assim como estrelas moribundas expelem nuvens de poeira e gás também se juntam para formar estrelas. Numa construção, prédios velhos são demolidos e novos prédios erguidos. O mesmo acontece na Via Láctea. Quando as estrelas explodem, expelem matéria-prima, gás e poeira, que podem ser usados na formação de novas estrelas. As nebulosas são os centros de reciclagem da galáxia. É onde o velho volta a ser novo. Reciclagem não é uma boa ideia apenas aqui na Terra. É uma lei cósmica natural. Até os nossos corpos são feitos de material reciclado de gerações passadas, de estrelas que dispersaram materiais no meio interestelar, antes da formação de nosso sistema solar. Cada geração sucessiva de estrelas cria elementos mais pesados que serão os ingredientes para tudo no universo. A maioria das estrelas quentes e jovens da galáxia é formada nos braços da espiral. Quando nuvens de gás orbitam o centro da galáxia como as estrelas, elas são exprimidas ao passar pelo braço da espiral.
O braço da espiral é apenas uma onda no padrão das estrelas. Como as estrelas são mais densas nessa região, as nuvens de gás à sua volta são comprimidas. Essa compressão permite que a gravidade atue sobre as nuvens, tornando-as altamente eficientes na formação das estrelas. Muitas estrelas morrem nos braços da espiral, pois lá são formadas com mais frequência, vítimas de suas enormes massas. As maiores estrelas são muito poderosas e altamente luminosas, e para serem tão luminosas, consomem a sua fonte de energia rapidamente. Estrelas gigantes têm vida curta e, portanto, podem ser encontradas perto ou em seu lugar de origem, os braços da espiral, pois não têm tempo de se deslocar do local onde nasceram. Embora possamos prever o futuro de algumas estrelas, é difícil saber o passado delas. Mas novas técnicas revelam segredos sobre uma estrela bastante estudada na Via Láctea, a Mira A. A Mira é a estrela favorita dos astrônomos há 400 anos. É uma estrela de fácil observação. Há pouco tempo, a nave Galaxy Evolution Explorer fotografou a estrela Mira em luz invisível ultravioleta e revelou um rastro de 13 anos-luz. O rastro deve ser causado pelo atrito da estrela passando através do gás, que provoca calor. É quase como as ondas que se quebram contra o barco. O atrito provoca uma corrente de material quente. A Mira é como um navio rasgando os mares. Considerando a velocidade de cerca de 470 mil quilômetros por hora e fazendo os cálculos, aquela cauda enorme é a sua trilha nos últimos 30 mil anos. Não dá para prever a órbita exata do Sol na Via Láctea. Muita coisa pode interagir com ele. Mas agora temos a história de uma estrela e sabemos qual foi o caminho dela. E isso ajuda a entender o funcionamento da galáxia e o movimento das estrelas em seu interior. No interior dos pacatos braços da Via Láctea, estrelas jovens têm muito espaço para viajar. Quanto mais próximo ao centro da protuberância galáctica, o espaço fica mais apertado e agitado. A estrela mais próxima do Sol fica a pouco mais de 4 anos-luz de distância. E quando olhamos para os céus, numa noite perfeitamente clara, não se vêem mais de 3.000 estrelas. Mas se a Terra estivesse mais próxima do centro da galáxia, teríamos milhões de estrelas nos céus, tão brilhantes quanto a estrela mais luminosa que já vimos. Seria tudo tão brilhante que não haveria noite. Seria dia o tempo todo. A vida seria completamente diferente. Então, a que devemos a nossa posição? Os cientistas acreditam que a gravidade tem tudo a ver com isso. A gravidade é a energia que comanda a galáxia. E no centro da galáxia gira o motor que ela alimenta. Galáxias são como cidades, no sentido de que estão em constante reconstrução e transformação. Não há dúvida de que a Via Láctea era completamente diferente há alguns bilhões de anos. Provavelmente era menor e não tinha a bela forma espiralada de hoje. Quando as coisas são atraídas pela gravidade, existe a tendência de formar um disco. Os discos estão por toda parte. O nosso sistema solar é um disco, a galáxia é um disco. Então as estrelas começam a girar na mesma direção. Assim como nas cidades, nem todas as estrelas de uma galáxia são nativas. Algumas estrelas nascidas longe da Via Láctea param por aqui e começam a deixar sua marca. Portanto, se outra galáxia se aproximar, a gravidade afeta o movimento das estrelas e isso pode gerar os braços da espiral. A nossa forma de espiral pode provar que a Via Láctea é composta de algumas galáxias que se juntaram muito tempo atrás. Durante muito tempo, o centro da galáxia foi um mistério impenetrável, até desenvolvermos a visão de raio-x.
Uma das primeiras maneiras de identificar o centro exato da galáxia foi com um telescópio de raio-x. O raio-x passou por toda a poeira e gás do disco da galáxia. Muito embora a gente não consiga ver o centro da galáxia, no raio-x vemos uma fonte de calor gigantesca e brilhante bem no meio. O emissor de raio-x, a estrela A de Sagitário, está associado com o ultradenso buraco negro no centro da Via Láctea. Por definição, um buraco negro não permite que luz ou raios X escapem. A radiação vem do gás preso em seu campo gravitacional, centrifugado e aquecido a milhões de graus. Eles se movem a velocidades altíssimas. Por exemplo, nos casos mais extremos que pudemos observar, as estrelas passaram pelo buraco negro a velocidade de 10.000 quilômetros por segundo. É o mesmo que dar uma volta ao mundo em 4 segundos. E trata-se de uma estrela viajando a essa velocidade. Quando observamos estrelas orbitando o centro da galáxia, obviamente há um monstro invisível lá. Elas orbitam algo com uma massa gigantesca. E as órbitas sugerem a existência de uma massa de 3 a 4 milhões de vezes a massa do Sol no meio da galáxia. Não sabemos bem o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro, mas sabemos que ele está lá, e é o que é enorme. Apesar de todo o seu poder e estranheza, o buraco negro supermaciço é normal para uma galáxia como a Via Láctea. Outras galáxias espiraladas e grandes galáxias elípticas também parecem possuir buracos negros supermaciços no centro que variam de 1 milhão de vezes a vários bilhões de vezes a massa do nosso Sol. As estrelas ao redor do buraco negro são muito antigas. Muitas são gigantes vermelhos, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. O centro galáctico é repleto delas, como o centro de uma cidade lotado de pessoas. E as estrelas, como as pessoas, podem ser agressivas. A maioria das estrelas do centro galáctico orbitam o buraco negro sem problemas. Mas o centro é tão lotado de estrelas que seus campos gravitacionais estão sempre se encostando. E isso faz com que suas órbitas se alterem um pouco. Uma estrela pode perder a sua atmosfera após um choque, restando apenas o núcleo orbital, ou pode ocasionalmente se perder dentro do buraco negro. Mas outra coisa acontece em volta do buraco negro. Esta região turbulenta e perigosa também é uma maternidade de estrelas. As estrelas mais rápidas que conseguimos ver em volta do buraco negro são as mais novas, formadas muito recentemente. É o que chamamos de paradoxo da juventude. É difícil imaginar a formação de estrelas na presença de um buraco negro, mas lá estão elas. Há pouco tempo, astrônomos descobriram que nem todas as estrelas capturadas pelo buraco negro estão fadadas a permanecer lá. Algumas conseguem escapar e viajar pelo universo. Cruzando o universo a 2,5 milhões de quilômetros por hora, estrelas hipervelozes são as fugitivas da galáxia. A única maneira que nós encontramos para explicar uma estrela hiperveloz é ela ter sido expelida por um buraco negro. Para uma estrela se tornar hiperveloz, é preciso um conjunto de circunstâncias. Na verdade, são necessárias 2 estrelas. Quase todas as estrelas que vemos nos céus não são solitárias. São pares ou estrelas binárias. Elas se orbitam mutuamente, presas pela força da gravidade. Mas um par de estrelas no centro da galáxia pode sofrer um choque de estrelas vizinhas e passar perto demais do buraco negro. No momento em que a força gravitacional do buraco negro é maior do que a gravidade que mantém o par junto, elas se separam. Uma das estrelas é capturada pelo buraco negro e mantém uma órbita bem próxima dele. A outra recebe toda a energia do sistema e é ejetada nessa hipervelocidade.
Se a galáxia fosse uma cidade e as estrelas fossem carros ou pedestres, uma estrela de alta velocidade seria um avião ou um trem-bala à velocidade máxima. Se você estivesse numa estrela dessas, seria uma viagem e tanto. Os céus estariam cobertos de estrelas brilhantes como a lua cheia em todas as direções. Mas logo tudo mudaria, porque elas se afastam da galáxia tão rapidamente que você veria cada vez menos estrelas. A galáxia está em constante movimento, como uma roda gigante ou uma metrópole em expansão. No coração da cidade, a gravidade do buraco negro supermaciço arremessa estrelas em uma órbita de cerca de 11 minutos. De onde a Terra está, a 2/3 do fim de um braço da espiral, atravessamos a Via Láctea a cada 250 milhões de anos. O nosso sistema solar só contornou a galáxia 18 vezes desde a sua formação. Tão inconcebível é a imensidão da Via Láctea que facilmente se esquece de sua pequenez diante de um universo em expansão. Quando se fala de universo em expansão, um erro comum é pensar que tudo está em expansão. Agora mesmo, eu não estou expandindo. Os meus átomos estão do mesmo tamanho, as minhas células estão do mesmo tamanho. A Terra não está se afastando do Sol. A expansão do universo só se aplica a corpos celestes sem interação gravitacional. Como os planetas da Via Láctea possuem força gravitacional mais forte que as forças de expansão do universo, a expansão do universo não afeta o nosso sistema solar. A Via Láctea, uma galáxia em espiral, está em rota de colisão com outra galáxia em espiral. A maior espiral próxima de nós, a galáxia de Andrômeda. Acreditamos que daqui a 3 ou 4 bilhões de anos, as duas galáxias irão se fundir. Seria interessante ver o que acontece. Mas não veremos choques entre estrelas. Embora as duas galáxias possuam bilhões de estrelas, o espaço entre elas é enorme. Haverá interação gravitacional, mudança de direção e de movimento. Finalmente, as espirais fundidas irão se transformar em uma galáxia elíptica. Das muitas dezenas de galáxias no nosso grupo local, todas farão parte de uma única galáxia. Depois, essa supergaláxia começará a perder estrelas por conta de interações gravitacionais entre as estrelas da galáxia. Algumas serão lançadas no espaço intergaláctico. No início, a Via Láctea criou estrelas em um ritmo rápido, usando a matéria-prima ejetada no espaço pelo Big Bang. À medida que a galáxia envelheceu, a produção caiu de algumas centenas para cerca de 6 novas estrelas a cada ano. Ao longo do tempo, a Via Láctea mudou dramaticamente. Não sabemos como era no passado, mas devia haver muito mais gás e bem menos estrelas. Devia haver estrelas gigantes formadas no início. As estrelas mais antigas, mais tarde, explodiram, expelindo materiais novos, metais mais pesados, que foram usados para formar uma segunda geração menor e depois uma terceira geração de estrelas. Algumas galáxias mais jovens ainda estão nessa fase produtiva. Podemos observar galáxias com índices de formação estelar muito superiores ao nosso. São as galáxias formadoras de estrelas. O índice nessas galáxias pode variar de 10 a 100 vezes o nosso. A cada geração, a produção de estrelas diminui. E a Via Láctea está em atividade há 13 bilhões de anos. Uma das principais mudanças no índice de formação estelar da Via Láctea, que passou de muito alto para bem modesto, é o consumo de gás, porque o gás é usado na formação de estrelas e estamos literalmente ficando sem gás. Daqui a trilhões de anos, a formação estelar irá cessar por completo. O magnífico projeto de construção galáctica será encerrado e, uma a uma, as estrelas se apagarão.